Live com a Ana puxou fios, né, Maia? Super, Nossa, foi maravilhoso, foi incrível. super. Muito legal mesmo. Você assistiu, Marcela? Não? Tá lá no Instagram. Bom, quem tá assistindo esse vídeo que não viu a live, foi uma live com a Ana Paula Porte, que nós fizemos ontem, quarta-feira, às 21 horas, está lá salva. Uma live sobre trauma e corpo. E a Ana, ela, hoje em dia, ela trabalha com psicoterapia somática. E grande parte não, mas uma parte relevante do trabalho dela nasce do contato com a obra do Kahneman e com o processo formativo, né? Só que a Ana traz outros alimentos, né? Outros ingredientes para esse processo de psicoterapia. Mas muitas coisas conectam, né? Não sei, deixa eu ouvir mais, Jamile. Não, achei que foi incrível quando ela deu os exemplos, que ela fez até os gestos, né, da pose, quando ela falou mesmo do Kellogg, né, também, porque aí ela abriu em alguns momentos e falou, então lá tem é, as alterações, né, as alterações mesmo que ela falou na live, eu achei muito bonito, a Mônica. Vai, bom. E eu achei muito interessante quando ela fez, que ela representou mesmo, ela falou, a pessoa fica com a respiração assim, e aí ela. E é isso que a gente vê no livro e que a gente vê no dia a dia mesmo, né? E na gente também, né? Então, muito interessante. Achei que dá vários ganchos porque a gente vai entrar agora nas agressões, né? Quando ela falou também, achei que quando ela falou que da diferença do estresse do corpo do estresse, se entrar, quando ela falou, se entrar um leão aqui agora, não dá nem para correr e tal. E que hoje em dia a gente sofre um estresse crônico, né? Um dia a dia muito mais alongado, esse estresse, que é o de estresse que a gente fala no livro, né? Exato. E nas discussões é muito legal, foi muito interessante todas as falas e tudo que vocês trocaram. Acho que agregou no grupo, agregou para a gente no grupo, foi muito bom. Eu vou subir essa live para a plataforma do grupo, mas eu vou pedir autorização para a Ana para eu subir para o YouTube também, porque muita gente está recebendo os encontros pela notificação do YouTube. E eu acho que é assim, gente, nós que trabalhamos com pessoas, todas as vezes que a gente tiver a oportunidade e a possibilidade de refletir sobre os conceitos em situações reais, ou histórias com pessoas, isso é muito mais relevante no nosso processo do que um destrinchar conceitual dos termos, né? Então, eu posso falar assim, o que é vibração? O que é pulsação? O que é correntes? Como se estabelece o processo desse contínuo da vibração para a pulsação e para as correntes? Isso é fácil de dizer, porque com uma consulta atenta à bibliografia, você carrega esse significado. Isso não é um desafio. Qual que é o desafio, o nosso desafio? O nosso desafio é reconhecer esses contínuos que a bibliografia apresenta nas pessoas, nos comportamentos. E uma maneira da gente fazer isso é com essas histórias reais. Agora, uma outra maneira mais eficaz ainda é a gente analisar em nós mesmos. Né? É por isso que o processo, e não só o processo formativo, né, mas todo o processo de formação em clínica ou pedagogia do movimento, ou expressão do movimento, parte de uma autoaprendizagem. Então, você cuida de si para cuidar do outro. Talvez esse seja, mais uma vez, a gente já comentou aqui, eu estou me repetindo. Mas talvez esse seja o grande gap da formação do fisioterapeuta. Não, com certeza, não tem dúvida nenhuma.
E assim, e acaba que durante a nossa história profissional, a gente vai meio que, eu falo para as pessoas, eu vim capotando assim, e me interessando por coisas e ingressando em algumas turmas ou em alguns estudos que eu me sentia, eu falava, nossa, mas não é assim que eu penso, assim, tipo, não é tão cartesianamente assim que eu penso, e eu acho que as pessoas têm que ser olhadas por todos como um todo mesmo, e aí a gente vai, eu acho que acaba que a gente acha uma turma como a gente tem se encontrado, assim. Que bom, que se a gente busca, a gente acha, né? Quem procura acha. Mas, mas que na formação falta, isso é sem dúvida alguma. Isso a gente não tem dúvida. E faz diferença, né? E como a gente descobre que faz diferença e que é essa a questão. Às vezes, quando pessoas de outras formações, que não a fisioterapia, mas que tiveram um caminho de se observar mais, ou de experimentar mesmo o movimento e tudo, e essas pessoas se colocam numa posição clínica, a turma da fisioterapia fala, não, fica assim, né? Mas, gente, a pessoa está mais capacitada. Uhum. A pessoa pode estar mais capacitada e é isso aí. Então, eu acho que faz falta mesmo, não tem. Muita coisa tem que ser mudada, né? Eu acho que é um problema grande, e a gente no Brasil tem um problema grande pedagógico mesmo, de educação na base, desde sempre, mas a construção do curso não leva a que a gente se descubra tanto como corpo, tanto quanto a gente vai se descobrindo, se a gente quiser, claro, né? Mas aí é uma busca individual, né? O Quero manter uma passagem no Corporificando a Experiência, estou com ele aberto aqui, que ele fala uma coisa muito legal, que é a seguinte. Ele fala, o processo formativo, ele é regado por um princípio de organização, né, de auto-organização. E lá na página 18, no último parágrafo do subcapítulo do princípio organizador, ele diz assim: as leis e ritmos da natureza têm sempre organizado os eventos humanos. A experiência do impulso organizador leva ao conhecimento e ao insight sobre a diferença entre viver e ser vivido, entre escolha e destino. Gente, isso é bárbaro, né? A diferença entre viver e ser vivido, entre escolha e destino. E quantas vezes a gente não vive, né? A gente está sendo vivido. Não, e assim, e a gente, eu não tinha, eu tô com esse livro aqui, mas eu não li ele ainda, porque a gente está na anatomia emocional e às vezes vai inserindo outras, e aí é louco, né, porque a gente se vê na vida, eu tomei decisões na minha vida de mudanças, de coisas, porque eu falei, olha gente, parece que eu estou sentada numa janela vendo as pessoas vivendo as vidas delas e eu não estou fazendo nada para mim. Não é que não estou fazendo nada para mim, mas não estou fazendo nada que mude a mim, que eu dê passos para frente como ser humano, sabe? Porque assim, a vida não é você acordar cedo, trabalhar o tempo inteiro e voltar para casa reclamando que você trabalhou o dia inteiro, que você está cansada, e aí você come, deita e dorme, e o outro dia começa de novo. Eu acho que cada dia, sei lá, a gente tem que dar uma respirada, aprender uma coisa diferente, ter uma experiência. Isso pode não ser todo dia, mas essa sensação de estar vendo as coisas por uma janela e vendo as coisas passando assim, é isso aqui que ele falou, né? É o ser vivido, né? E muito legal. E nós que estamos inseridos em processos de orientação, isso é muito fácil de acontecer. Isso é muito fácil de acontecer, né? Porque, de uma certa forma, a gente está tão treinado a orientar o processo do outro, ou a cuidar do corpo do outro, que há uma espécie de distanciamento dessa auto-orientação e do autocuidado, né? A Marcela fala da suspensão, né? Que talvez isso seja um elemento que
que esteja ausente nesse processo, né? O momento que você age nesse espaço entre, né, que a gente tem falado nos encontros. Então, como você reconhece esse espaço entre? Como você suspende um ponto no tempo em que é possível você agir voluntariamente sobre o seu processo? Isso não é simples, mas isso, à medida que você vai indo em direção, alimentando esse processo, isso começa a ser mais, isso começa a se apresentar, porque possível sempre é. Então, lá, quando a gente começou a estudar o livro, lá na segunda semana, essa pergunta apareceu. Foi uma pergunta da Ana. Ela falou assim: as pessoas que têm patologias psiquiátricas muito avançadas, como o processo formativo enxerga essas pessoas, né? Uhum. Não dá para responder essa pergunta muito rapidamente, mas algo é importante da gente pontuar, que foi o que eu pontuei quando essa pergunta apareceu. Um estado patológico mais ou menos grave não quer dizer que a anatomia emocional se perdeu, né? Então, a possibilidade do processo está lá, porque a anatomia está lá. Então, a possibilidade sempre existe. Agora, a possibilidade de existir não quer dizer que o processo vai se instaurar. Mas apenas lembrar que a possibilidade existe já é um passo tão grande em determinadas situações que isso muda o jogo completamente. Muda o jogo completamente. Eu falo bastante disso quando eu nunca cuidei assim, algumas vezes, mas eu nunca fui clínico, né? Nunca trabalhei com clínica. Minha formação não passa pela clínica. Mas algumas pessoas me procuravam, por exemplo, depois de fazer cirurgia, de joelho, tornozelo, não sei o quê. E eu falo, e aí eu sempre oriento assim, eu falo, olha, quando você tiver uma liberação do seu profissional de saúde, me procure, porque eu não sou profissional de saúde, né? Eu gosto de respeitar as bordas. Eu acho importante respeitar as bordas, porque eu não estudei coisas que profissionais de saúde estudaram. E essas pessoas me procuram. E muitas das vezes a reorganização estrutural ela já se deu. Tem ali já, né? É claro que esse processo é difícil definir o quanto tempo ele dura, mas tem ali uma possibilidade, Sandra, boa noite. Tem uma possibilidade de resgate do movimento instaurada ali. Mas não há uma confiança. Parece que o movimento não é possível mais. Não é possível. E a gente que já se machucou, a gente sabe. Então, assim, eu machuquei ao longo da minha vida, eu sempre machuquei muito o tornozelo, mas muito, assim. Era a parte do meu corpo que mais, entre aspas, dava problema. Estava sempre no mecânico. Meu tornozelo estava sempre no mecânico, porque eu tinha uma mobilidade grande, ainda tenho no tornozelo, e eu exagerava, né? Eu exagerava, e quando eu era mais novo, eu exagerava mais ainda. E aí, mais velho, eu fui entender que eu tinha que começar a exagerar menos. E muitas vezes, quando eu voltava para a aula, eu não tinha. Eu sabia que o tornozelo estava recuperado, ou estava num processo de recuperação avançado, mas a possibilidade de uma equilibração em um pé só no metatarso, eu tinha perdido. Eu tinha perdido a possibilidade de usar o meu corpo naquela posição. E eu dançava. Agora, como eu estava ali todos os dias, das 9 da manhã até as 10 da noite fazendo isso, a própria rotina me permitia um meio de experimentar aquilo. Então, ali, depois de algumas semanas, eu acabava conseguindo recuperar aquela função no meu corpo. Mas a possibilidade sobre o próprio corpo não é algo trivial nos processos de educação e nos processos de clínica. Não é algo trivial. Enfim, Marcela. Eu não sei se eu vou lembrar as palavras que você usou em alguma das aulas, que eu gostei muito e tenho gostado muito de te ouvir falar sobre isso e da forma que você fala. Você coloca
eu acho que tem a ver com o que você falou agora, que não é ouvir o que a mente manda o corpo fazer, mas sim dar um tempo, essa pausa para ouvir o que o corpo, qual o próximo passo que o corpo quer dar. E isso me veio porque eu falei da suspensão, já que a Jamile trouxe essa coisa do dar essas pausas, né, ao longo da loucura do dia a dia, que a gente está sempre, né, nesse piloto automático, né, trabalhando, e essas pausas, que são essas suspensões, me remetem a essa reconexão com esse corpo, que é assim um reencontrar esse nosso próprio ritmo, que é um tempo diferente do relógio, é muito pessoal, e isso ajuda a gente a dar o próximo passo no sentido de agir e não reagir, né? Que é o que a gente vai fazendo. Quando vê, está repetindo padrões, a partir exatamente do que é conhecido, né? Do lugar comum. Então, as suspensões e a forma como você falou de esperar o corpo dizer é bonito e é forte, e eu acredito que seja por aí, né, também. São as práticas, é o que eu chamo das práticas para se atentar aos pedidos do corpo. São práticas para se atentar aos pedidos do corpo. Existem ali ferramentas? Tem ferramentas. Tem coisas que vêm daqui, tem coisas que vêm dali, tem coisas criadas, né? Mas nenhuma dessas coisas, dessas ferramentas, elas vão ter um resultado efetivo, ou elas não vão se encontrar se não houver um estado atencional ao que o próprio corpo está pedindo. Muitas das coisas que eu descobri no meu corpo vieram por esses vazios. Sabe os vazios que eu chamo nas aulas? Eu falo, olha, gente, em vários momentos vocês vão ter espaços de vazio. Então, são espaços que vocês não ouvem a minha voz. São espaços que vocês não recebem a minha orientação. Mas esses momentos de vazio não são espaços de passividade. Não são espaços de ausência de um processo organizador. Esses vazios são espaços onde justamente existe a possibilidade maior de se atentar aos pedidos do corpo. Porque, gente, às vezes é um ajuste assim que só você poderia dar. Só você poderia dar aquele ajuste. Então, assim, é o queixo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Ou então a escápula um pouquinho assim, o abdômen um pouquinho. É aquele polimento que só você poderia dar. E essa atenção, ela só se desenvolve quando a gente alarga o tempo. A gente alarga o tempo. E por isso que é importante alargar a prática. Por isso que é importante estender a prática, né? Mônica, vai lá. Você está muda. Tira seu microfone está Tá mutado. mudo, Mo? É a imanência, Maécio? A imanência que é aquele estado do vazio ocupado. Então, vazio que... Eu tenho lido Bauman falando sobre essa coisa da relação do espaço e tempo. E é incrível como ele descreve assim essa história, como que a gente veio trazendo essa relação do espaço e o tempo, né? Durante a modernidade, a pós-modernidade, né? Os tempos atuais e como hoje a gente brinca com o tempo e como o espaço também é fluido. Então a história da fluidez, né? A história de que como tudo é tão rápido, e aí tem a história do que ele fala que é o líquido, né? Que é a modernidade líquida, que é onde a gente está, que é um lugar que tudo é muito rápido, essa permanência, esse estado de permanecer, de estar, e hoje é difícil também para a gente. Não sei se vocês conhecem o Dr. Hammer, que tem as 5 leis biológicas, e eu mudei muito meus conceitos quando eu estudei as 5 leis biológicas, porque ele fala que não existe doença, existe conflito. E o conflito vem a partir
o conflito é gerado por um trauma, ele fala que é um acontecimento inesperado e que você recebe aquilo de uma forma, né, impactante. E aí você tem uma reação no seu corpo, no seu cérebro, e uma reação emocional em cima disso. Então, ele linka mais ou menos, né, corpo, mente a emoção, o afeto, e aí vai discorrendo. Mas o que eu acho interessante é o conceito, assim, não existe doença, existe o conflito. Eu acho que a gente não sabe lidar muito com conflito. A gente tem dificuldade de lidar com conflito, né? E a vida é um conflito eterno, um atrás do outro. A gente não tem tempo para aprender a lidar com conflito. Acho que tá aí, aí está o pulo do gato. Meu irmão, ele veio me visitar. Meu irmão mora no sul, né? E meu irmão, ele é piloto de avião. Então, ele nunca está no lar dele. Ele sempre está em algum lugar do mundo. E aí ele veio me visitar, e aí a gente estava conversando, né, sobre a vida, né? Como a gente se vê muito pouco, olha que engraçado, né? Eu não sei se isso é só comigo, ou se para vocês isso acontece também. Geralmente, quando a gente fica muito tempo sem ver alguém, e a gente encontra, a gente começa a falar sobre a vida, sobre as relações com a vida, né? Quando você vê alguém continuamente, você tem questões mais práticas ali, né? Da sua rotina, questões mais objetivas, né? Agora, quando você fica muito tempo sem ver alguém, acontece muito, né? Por exemplo, e aí, como tá a sua relação com a sua mãe? E aí, e o seu trabalho? Como é que o seu trabalho se organizou? Em que momento da sua vida profissional você está? Né? André, boa noite. Ou então, e o seu relacionamento? Como ele se estruturou? São questões mais gerais, mais amplas sobre a vida. E aí meu irmão veio me visitar, e aí eu perguntei para ele, né? E aí, como é que tá como é que tá a sua relação com o seu lar? Né? Porque para ele isso era um grande conflito, porque ele não tinha um lugar dele. Ele tinha a casa dele, mas ele não ficava na casa dele. Então imagina o que significa você não ter uma âncora em que você constantemente pode depositar ela, né? E pausar. E aí a gente começou a conversar, tal. E aí ele falou que né, começou a conversar a respeito de uma redução de carga horária, porque ele quer ficar cada vez mais em casa. E aí a gente falou, porque assim, cada vez mais fica explícito para mim que o bem maior, um bem maior é o tempo. O bem maior é o tempo. E por isso que, acho que talvez por isso que os processos de educação somática, ou as terapias psicossomáticas, enfim, mas toda abordagem que te oferta tempo faz tão bem. Toda a possibilidade de ofertar tempo para si ou tempo para o outro faz muito bem. As minhas práticas eu poderia chamar também práticas de ofertar o tempo. Ou práticas de viver o tempo. Práticas de colher o tempo. Ou práticas de acolher o tempo. Por quê? Por que eu estou tocando tanto nesse assunto? Como o Kellerman define corpo? Ele define corpo como um processo do tempo. Se eu não tenho tempo, esse processo ele enrosca. Agora, o que significa não ter tempo? Vamos esticar isso. O que significa não ter tempo, sendo que a passagem cronológica ela está numa constância? O que significa não ter tempo, sendo que a cronologia não para? Enquanto a vida, o nosso ciclo circadiano, ele está fluindo. As horas estão passando, os minutos, os segundos e os milissegundos também. Os tão caros milissegundos para a nossa existência, sistema nervoso. Né? Pois bem, uma questão fundamental aqui não é o tempo cronológico, mas é o tempo vivido, o tempo percebido.
Porque o tempo percebido não é objetivo. O tempo percebido é construído. Ele é subjetivo. Ele faz parte de uma elaboração fruto de um mecanismo, de um processo central, que é a atenção. O tempo depende da atenção. A percepção do tempo depende da atenção. Agora, guardem isso no lugar de importância. Se a percepção do tempo depende da atenção, isso quer dizer que a maneira como eu modulo a minha atenção pode fazer o tempo ser mais alargado ou pode deixar o tempo ser mais estreito. Então, coisas que demandam, que tem um gasto cognitivo muito grande e que a sua atenção, e assim, não é só ter ou não ter atenção. De que maneira essa atenção ela cria uma certa roupagem, uma certa leitura da atenção, uma leitura em uma valência positiva ou negativa. Imagine que eu tenho uma atenção muito grande, um processo que para mim é muito desgastante. E eu, atencionalmente, não vejo a hora daquilo acabar. Esse tempo se alarga, esse tempo não passa. Porque existe ali um empenho atencional muito grande, um gasto atencional muito grande. Agora, se existe uma atenção muito definida e um processo que me causa prazer, o tempo voa. Por que o tempo voa quando você está com a pessoa amada? Porque o direcionamento da atenção, ele é único ali. Ele vai em direção ao encontro. Você não tem mais nada para pensar. Eu só vou encontrar. Por isso, quando você se encontra com alguém, você não precisa fazer nada. Aí vamos fazer, no começo de relacionamento, assim, vamos fazer um evento, então, assim, não sei o quê. Aí então a gente vai passar, vamos fazer o roteiro. Depois você entende que é só encontrar. É só encontrar. Você sentar do lado da pessoa, não precisa mais nada. Não precisa mais de nada. É só. A única coisa que importa é o encontro. Tem um gasto cognitivo mínimo. Mínimo. O que sobra? Sobra espaço e tempo para viver o prazer, para viver a relação. E isso precisa estar presente nas aulas. Qualquer aula, gente. Qualquer aula, pode ser qualquer aula. Se isso não preenche a aula, se a gente só injeta necessidade de carga cognitiva, uma prática que necessita de uma carga cognitiva alta, você está abrindo um risco muito grande de que essa pessoa tenha um desgaste atencional e que esse processo e que esse tempo ele se alargue tanto numa perspectiva negativa. A pessoa não vê a hora de acabar, ou ela termina, ela está cansada, né? A pessoa está cansada, assim, tem uma estafa mental. Isso a gente tem que estar muito de olho. As nossas aulas, os nossos processos, e assim, hoje para mim isso é muito, muito explícito. Eles devem ser cada dia mais simples. Não quer dizer que não tenha desafio. Não quer dizer que não tenha desafio. Mas precisa ser regido pela simplicidade. Porque se não for regido pela simplicidade, eu não possibilito o encontro. Eu não possibilito o encontro. Se eu não rejo a minha prática. Nossa, acho que eu nunca conjuguei o verbo reger. É rejo mesmo, né? Se eu não faço a regência da minha prática pela simplicidade, acabou. Acabou. Né? Mônica. Tá mutado o seu microfone. Tá mudo. Mônica, tá mudo o seu microfone. Tá mutado. Acho legal isso, porque outro dia eu fui levar meu filho para Bauru, né, com meu marido, aí a gente foi e voltou. E na volta a gente falou, nossa, como passou rápido, a gente já está aqui, a ida foi tão devagar, lenta, né, e a volta foi rápida, né, essas diferenças de percepção mesmo, né, por que a ida foi mais lenta, tinha várias coisas no contexto, né? Estava levando, ia deixar lá, aí a volta
voltamos sem ele, e aí a gente vai conversando e vai falando sobre, né, o que que é. Então, tudo que vai participando desse espaço, construindo também esse espaço e tempo. Então, achei interessante quando você falou, porque eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, tem coisas que o tempo, né? O tempo ele passa muito rápido. E tem horas que não, que ele parece que a gente fala até, né? A hora não passa. E falam muito que hoje em dia a gente está. O dia não tem 24 horas, né? Tem a história da ressonância lá, né? Teoria da ressonância, que fala que o dia não tem mais 24 horas, tem menos de 24 horas. Mas É era porque isso. a gente está cada vez, mais uma vez a simplicidade, né? Antes de passar a palavra para a Marcela. Nós temos cada vez mais compromissos, né? Sempre, muitos compromissos, muitas coisas. E a gente leva, inconscientemente, essa perspectiva da agenda cheia para a aula. A gente não toma cuidado, né? Então, assim, eu vou falar, eu percebi isso, olha, eu percebi isso em mim. Eu estou dando aula no curso de formação, né? E assim, é porque assim, eu aprendi, né? Eu aprendi que quando eu organizo um curso, eu preciso ter espaços vazios. Se eu não tiver espaços vazios, eu não consigo dar aula. Não consigo. Por que eu estou falando isso? Porque tem lá um momento da aula que é assim, estudo dos membros inferiores. A gente vai falar sobre, né, cada articulação ali e as relações entre elas. E aí eu fui ver, tava assim, uma aula. Vamos ver o joelho em uma aula, vamos ver o quadril em uma aula, e vamos ver a relação entre o fêmur, a tíbia e a fíbula em uma aula. Vamos ver como você organiza o trilho da patela em uma aula. Tudo em uma aula. E assim, era uma aula antiga, né? Sabe aquelas aulas que você organiza e aí você fica assim, dias organizando, aí você vai reaproveitando ela, né? E aí eu fui reaproveitar essa aula. E quando eu olhei, eu falei, gente, isso aqui é impossível ser dado em uma aula. Impossível. Porque só para explicar o trilho da patela é uma aula inteira. É uma aula inteira. Só para eu explicar o jogo de rotação entre o fêmur e a tíbia é outra aula. A minha sorte é que no meu programa pedagógico eu tenho espaços vazios. Eu tenho uma aula lá que está vazia. Eu não programei nada para, então eu posso esticar o conteúdo, né? Esticar a experiência. Eu estou falando isso porque mesmo eu, que estou ali de olho nessas coisas, eu acabo fazendo isso. E a gente faz isso, porque nós fazemos muita coisa. E nós fazemos isso com a melhor das intenções, viu? É com a melhor das intenções. Então hoje eu vou ensinar o Powerhouse. Hoje eu vou ensinar também aqui a organização do símbolo da escápula também. Então já vou juntar as duas coisas. Eu também vou dar uma prática de... Não dá. Não dá. Não dá. E é por isso que a gente faz aula sempre, né? Se for possível, todos os dias. Todos os dias. Um aluno meu, ele tem 14 anos, né? Aí ele veio perguntar, ele tem aula comigo quarta, sexta e sábado. Quarta e sexta são 3 horas e no sábado são 4 horas. Então, eles têm uma carga horária de 11 horas semanais comigo. E aí ele chegou no último sábado e ele falou assim, 14 anos. Ele, professor, eu acho esse encontro de sábado muito longo. Não precisava ter 4 horas. 3 horas estava bom demais. Eu acho que até 2 você conseguia dar. Aí ele falou assim, se você acelerasse um pouquinho, dava até para dar em menos. Aí eu assim, né? Aí eu falei, Lucas, mas você não acha que a possibilidade da gente ter mais tempo de experiência não é melhor? Ele é professor, mas cansa. E assim, realmente cansa, porque imaginem que esses adolescentes vêm para a minha aula com a referência de uma educação formal muito conteudista. E essa turma é uma turma de escola, a maior parte, assim, 70% de escola particular, porque é um contexto de um bairro de classe média. E escolas, assim, que fazem umas coisas que eu acho absurdas. Tipo,
provão a cada 2 meses de todas as matérias. Eles ficam, a cada 2 meses eles têm como se fossem mini vestibulares, né? E, enfim, estou contando isso porque não é deixar a aula vazia, é deixar a aula simples, com um tempo grande de experiência, para coisas... Porque imaginem nós, pensem no processo de formação de vocês. Qualquer um, ou a graduação, ou uma técnica específica, ou um estudo específico. Pensem. Vocês, hoje, dificilmente aplicam tudo que vocês aprenderam. Mas muito difícil. O que vocês fizeram? Vocês selecionaram pela experiência, tanto no corpo de vocês quanto pela experiência clínica, ou pedagógica, vocês selecionaram elementos de grande importância. E esses elementos de grande importância balizam a prática de vocês. Eu só consigo selecionar esses elementos se eu tenho tempo para viver esses elementos. É igual uma aula de balé. Eu tinha uma professora que eu falava que ela tirava os passos da cartola, né? Nossa, ela falava assim, esse passo, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Assim, até eu sempre adorei nomenclatura, né? Então, eu ia atrás, eu estudava, assim, esse passo dá para fazer assim. Uma vez eu fiz uma lista de um passo, que é o pas de bourrée. E aí, assim, pas de bourrée, assim, a gente tem... Naquela lista, eu não tinha feito todos, mas eu cheguei em 64. 64 tipos de pas de bourrée. E o pas de bourrée é um passo simples, é um passo de ligação simples. Mas na minha lista, deve ter mais, mas na minha lista eu tinha chegado a 64 formas de fazer um único movimento. E cada uma dessas formas tinha um nome. 64. Então, assim, com a perna da frente, desço. Com a perna da frente, desci. Então, assim, cada uma tinha um nome. Agora, assim, hoje, eu ensino 2, 3, 4, vai no máximo, 4. Não ensino 64. Agora, eu sei que eles existem. Eu sei que eles existem. Tudo bem. Mas eles não estão na minha rotina. Né? Marcelo. Eu queria aproveitar e indicar um livro. Você falou sobre a atenção, né? Que é a Revolução da Atenção, do Alan Wallace. Não sei se vocês conhecem. A Revolução da Atenção. E ele fala sobre isso, de como a gente deve treinar realmente, a importância de se treinar a atenção, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu grifei aqui: os benefícios da atenção focada são tão óbvios quanto os efeitos prejudiciais dos distúrbios da atenção. Vou repetir. Os benefícios da atenção focada são tão óbvios quanto os efeitos prejudiciais dos distúrbios da atenção. E é o quanto que a gente treina no nosso dia a dia, na nossa vida, a se distrair, a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Tão difícil vai ser fazer esse caminho de volta, como o seu aluno tem dificuldade de fazer uma coisa de cada vez, de simplesmente pausar e parar e observar naquele vazio o que há, o que existe, o que é, né? Então, é treino mesmo, porque a gente está automatizado a ficar distraída, a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E aqui, esse livro é muito interessante, e eu estou participando de um grupo de estudo também desse livro, que fala exatamente disso, do quão importante é a gente escolher, porque o William James já falava, né? Onde você coloca a sua atenção é a sua realidade. Então, o quanto que a gente não tem noção do para onde a nossa realidade está indo, porque a gente não foca a atenção. Ou foca em um monte de coisa e vai criando uma realidade que a gente não sabe como é que chegou até aquilo. É isso, gente. Eu não sei se eu sei compartilhar isso no grupo, mas eu posso tirar uma foto e mandar no WhatsApp para o Maércio, enfim. Mandei o link para vocês fazerem o download no chat. Mas é em inglês, tá? Eu não conheço o Alan Wallace. Acabei de ver um livro dele que fala sobre sonhos lúcidos. Que eu sou apaixonado por esse tema. Mas eu mandei o link do livro em inglês, quem quiser, PDF gratuito. E nesse site que eu mandei para vocês, se vocês digitarem Alan Wallace,
Tem vários livros dele em português, né? Deixa eu compartilhar. Eu adoro, eu sou um pirata, gente, o Peter Pan dos livros, ó. Adoro o seu Peter Pan dos livros. Ó, tudo do Alan Wallace. Tem esses aqui em português, Aquietando a Mente, Felicidade Genuína, Despertar no Sonho. Ó, o que a Marcela indicou, aqui, ó, A Revolução da Atenção, Unlocking the Power of the Focused Mind. Então, quem não conhece esse livro, ou esse site, é o libgen.is. Divirtam-se nesse site. Andréia. Tava vendo vocês falando sobre atenção, né? E como que a gente na escola é desafiado com essa questão da atenção dos alunos, né? E, e o tanto que as pessoas falam assim, que as crianças hoje, assim, todo mundo tem déficit de atenção, né? E aí a medicalização que acontece, né? Quando a gente poderia, de repente, tentar uma intervenção na escola com, com um trabalho corporal, com um trabalho de respiração, um treino cognitivo, né? Que eu estava lendo um artigo sobre. Até um aluno meu, da época que eu dava aula de Pilates, fez uma pós agora em neuropsicologia, e ele estava em neuropedagogia também, e aí ele estava falando, ele pesquisou justamente isso, né? Então, assim, como existem tantas outras técnicas antes da medicalização e as pessoas acabam partindo, né, para essa solução que eles acham que é mais imediata, e que no final das contas, às vezes, acho que tem que ter um efeito rebote, né? Que quando o aluno depois não consegue ficar com a medicação, ele começa a ter ele não consegue mais lidar com a questão da atenção dele sem a medicação. Eu observo, às vezes, alguma coisa nesse sentido. Às vezes o aluno para o tratamento e aí ele fica completamente desorganizado mesmo. Ele fica com dificuldade de se organizar sem o uso da medicação, né? A gente vê muito isso lá na escola. E o quanto que os estímulos também que os alunos hoje têm, né? Disputar a atenção do aluno com um celular na sala de aula também tem sido um desafio muito grande, né? Até mesmo quando você quer usar o celular como ferramenta digital de ensino, né? Fazer uma tarefa em sala com o aluno também é difícil, porque esse é um treino, né? Eu venho pensando cada vez mais sobre essa questão da atenção. Então, assim, essa coisa de deixar os espaços, né? Às vezes eu chego na escola e pensei numa aula, mas às vezes eu deixo a coisa correr e ver como que vai estar o dia, como que vão estar os alunos. Porque às vezes o que eu preparei não é o que eles estão precisando, né? Nem sempre o que você planeja é o que você vai ver na hora que vai funcionar, o que vai ser mais eficiente. Então, a gente, enquanto educador, ter essa atenção também e não estar só preocupado em chegar na meta, né, que é passar o conteúdo que você estava programado, né, também é um desafio né, dos alunos e nós também, né, dos alunos para aprender e nós para ensinar. Eu acho que é muito muito desafiador isso. O celular realmente. Eu acho que tem uma coisa assim. A quantidade de estímulo que a gente é exposto diariamente é incompatível com a nossa biologia, gente. É incompatível. Mas a gente consegue. A questão não é conseguir. Primeiro que não consegue. Porque você tem sempre prejuízo. Né? Então você está sempre num shift da atenção. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo muito bem. Não consegue. Né? Acho que consegue. E mesmo quando você acha que consegue, você tem um desempenho ali razoável, o gasto que se tem, o gasto de vida que se tem, é absurdo.
Então, assim, tem uma coisa que eu detesto, que eu não tenho, né? Eu não tenho notificação no celular. Eu não tenho notificação. Então, para eu ver alguma, por exemplo, eu ver o meu WhatsApp, eu tenho que abrir o WhatsApp. Eu não chega, você mandou uma mensagem, pim, não chega. Eu tenho que abrir e ver. Se eu não abro e não vejo, eu nem sei que você mandou mensagem. E foi uma coisa que eu fiz na época da faculdade, porque eu percebi que eu não conseguia estudar. Porque eu estudava com o celular próximo, aí o que acontece? Aí eu deixava o celular longe. Aí eu deixava o celular longe, eu ficava meio assim, ai meu Deus, ai meu celular tá longe. Ai, nossa, mas aí, não, vou deixar perto, porque vai que alguém liga. Ninguém liga, né? Ninguém liga. Não, vai que alguém liga, vai que acontece alguma coisa, tá aqui perto. Não, vou deixar perto, mas eu vou desligar a notificação. Porque é isso, assim, de que forma, vamos pensar aqui, né? De que forma a gente pode diminuir os estímulos que a gente sofre diariamente? Diminuir. Uma outra coisa. Hoje eu tô Maércio Dicas, né? Hashtag Dicas com Maércio. Mas assim, não acordar com o despertador do celular. Ter um despertador. Eu tenho uma Smart Band que ela tem despertador, né? Então eu não acordo com o despertador do celular. Na verdade, quem me acorda é o Renato, né? Mas quando eu tenho que acordar por conta própria, ai que vergonha. É porque ele acorda antes que eu, ele sempre acorda antes de mim, então ele me acorda. Mas quando eu tenho que acordar por conta própria, eu não deixo o celular perto da minha cama, porque assim, se o meu celular estiver do lado da minha cama, eu vou pegar ali e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o meu celular, eu vou ver as mensagens, eu vou ver se eu recebi um e-mail, eu vou ver se eu respondi fulano, não sei o quê. Eu nem acordei e lembra, quando nós acordamos, ainda não estamos prontos. Assim que a gente acordou, nós ainda não estamos prontos. Então, assim, eu nem estou pronto ainda. Eu já vou começar a olhar e-mail, já vou responder grupo não sei do que. E aí hoje são 500 grupos, é por isso que eu não gosto de grupo. Porque você vai juntando grupo, assim, grupo, você vê que já tem 50 grupos. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que eu aprendi isso com o Fábio Tavares. Se vocês não conhecem o Fábio, conheçam. O Fábio, ele não tem uma produção de divulgação científica, nada, ele posta de vez em quando no Instagram, mas o Fábio, ele é um brasileiro que mora em Nova York há umas décadas, e ele trabalha com Klein Technique, que é uma técnica pouquíssimo conhecida no Brasil, e técnica de Alexander. E ele dá aula, acho que na Yale. Ele dá aula em uma universidade babadeira. E aí eu fiz um curso com ele uma época, e ele falava assim, a gente precisa cada vez mais nas aulas se conectar com nada a fazer. Então, assim, o nada a fazer. E não é o quanto de estímulo novo você dá, mas é o quanto de estímulo que não é funcional você retira. Vocês entendem? É uma limpeza. É uma limpeza. Processo de educação, processo de clínica, é um processo de limpeza. Então, assim, nada, só que não é um nada a fazer assim, né? Tô lá babando. Não, né? É um processo de demanda uma atenção, demanda um desejo muito forte. Mas não é o quanto de exercício você... Acho que a primeira pergunta, assim, antes de incluir um exercício novo, será que eu não posso tirar alguma prática antiga que não ajuda o meu cliente? Ou que não ajuda o meu paciente? Será que não existe ali uma ferramenta gasta que está prejudicando aquele corpo? Essa é uma pergunta para a gente se fazer. Será que no meu processo pedagógico, antes de inserir uma nova perspectiva, eu não posso avaliar se tem algo para ser retirado? Então, por exemplo, vamos guardar os celulares por 1 hora?
E aí a gente faz uma pausa de 10 minutos, e nessa pausa de 10 minutos vocês olham lá, nutre essa ansiedade. Porque assim, gente, vamos entender o seguinte, nossos braços são curtos, né? Nossos braços são curtos, eles vão até quando muito tocam o nosso próprio corpo. Já falei isso aqui. Nossos braços, quando muito, tocam o nosso próprio corpo. Então, assim, a gente não vai mudar a relação da sociedade com o celular, não vamos. Nós não vamos mudar a relação que se estabeleceu com o tempo, com a demanda a demanda diária sobre o corpo. É difícil, né? Agora, a gente pode propor ali momentos de respiro. E cabe, né? E a gente faz o que dá. Eu, na minha aula, tenho uma aula de 3 horas. Eu dou 20 minutinhos no final de sonequinha. É sonequinha. Eu fecho todas as janelas, fecho as persianas, desligo todas as luzes, fica assim, no escurinho, coloco uma musiquinha tranquila. Eu falei, gente, é o seguinte, peguem os colchonetes, encontrem a posição mais confortável possível e fechem os olhos. Mais nada. São esses 20 minutinhos que essas crianças e esses adolescentes têm. Comigo. E é o que está ao meu alcance ali. É o que está ao meu alcance. E olha que curioso. Uma aluna veio me procurar que ela estava ansiosa, que ela ficava ansiosa. E ela teve que... Ela não faz. Ela ficava ansiosa por ter que ficar 20 minutos sem fazer nada no escurinho. E eu falei, então, você não vai fazer. Mas você vai encontrar uma outra forma de ficar em pausa. Então agora ela vai para a biblioteca. Então, os 20 minutinhos ela fica lá na biblioteca. Eu falei, você não vai pegar o celular. Ela, não vou, pro. Então ela pega um livro, ela vai jogar. Tem dama lá, tem jogos, enfim. Um momento de... Sabe aqueles momentos que a gente não tem... Momento que não precisa ser inteligente, só precisa ser humano. Não precisa ser inteligente, só precisa ser humano. Então nada demais, é só resgatar a humanidade. Vai lá, Sandra. Oi, gente, boa noite. Então, você falando sobre isso, tá falhando, tá travando minha voz? Não, tá ótimo. Então tá bom. Então, pensando sobre isso, eu fiquei pensando nas experiências que eu tenho, né, como instrutora de yoga. Então, aqui fora, quando eu falo aqui fora, eu vou comparar Fundação Casa, que eu faço um trabalho já há 4 anos, com os jovens, com os meninos, e aqui fora, né, que eu já tenho uma experiência grande. Então, eu vejo que aqui, quando a gente dá o Shavasana, que é a postura da imobilidade perfeita, do corpo sem vida, né, do morto. Eu sei que algumas pessoas, se deixar 10 minutos, elas ficam impacientes, é pé mexendo, é braço mexendo, é dedo mexendo. É muito engraçado. E lá na Fundação Casa, quando eu entrei, eu queria dar uma aula de yoga com os asanas, e eu fui percebendo que eles têm tantas atividades lá, de pintura, escrever carta, capoeira, de grafite, né? Porque a coordenação pedagógica, ela coloca muitas atividades para eles preencherem a cabeça. Então, quando eles iam, eles queriam deitar no colchonete e simplesmente ficar. E aí eu fui perceber isso, acho que depois de uns 3 meses, eu falei, nossa... E agora eu faço isso. Tem momentos que eu nem dou nada. Eu chego lá, converso sobre alguma coisa. Eles gostam de mantra, sabe? Tem alguns que começaram já a ficar na cela meditando, mas os outros puxam, acham aquela coisa muito absurda. Então, assim, fica um jogo, né? Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Mas é interessante, é essa pausa mesmo, sabe? Para tudo, né? Essa corpo, mente, psique. É interessante isso que você está falando. Eu, Maércio, assisti a aula, faltei a semana passada, mas assisti hoje, tinha trechos que eu voltei, fiquei a manhã, né, toda fazendo isso. Muito linda a aula, viu? Tocou assim profundamente, fiz uns comentários lá, muito legal mesmo, tá bom? Ó, hoje eu vou entrar às 20, a semana que vem eu vou atender um paciente lá no interior, né, umas 2h30 de São Paulo. Ele sai 4 horas da escola. Então, eu não sei se eu consigo entrar semana que vem, mas se eu não entrar, você sabe que eu vou assistir depois, coloco comentários, tá bom? Mas hoje eu entro. Então, é isso. Fechou, obrigado.
Tem uma coisa que é assim, né? Eu adoro esses encontros de 1 horinha, gente. Sabe por quê? Eu abro a câmera, eu não preparo nada. Eu tenho os livros aqui do meu lado. Se precisar de um apoio, a gente abre uma página. Por exemplo, nem precisou, né? A gente conversou. Ah, não, a gente tem aqui um trechinho. Porque são encontros que despertam o papo, né? Despertam o papo. Então, eu não tô com meu roteiro, porque assim, a aula da noite eu tô com um roteirinho, né? Então, eu tô lá com o roteirinho, tô dando aula aqui. Nossa, eu tenho que falar com isso aqui. Nossa, isso aqui eu não passei nisso. Nossa, não vou trabalhar. Entende? Eu tô falando, tô elaborando sobre o roteiro. Mas aqui não, aqui eu não tenho. Aqui só tem eu. E só tem vocês. E eu acho que a gente ganha muito com isso, né? Eu gosto muito. Vai lá, Marcela. É rapidinho, só porque, como a Sandra falou que assistiu, eu também assisti a aula passada, e faz todo sentido com a aula, né? O que você falou hoje desse tempo de pausa, da atenção, porque quando a gente está no susto e no estresse contínuo, né? Que é o de estresse, a gente sai do momento presente, se desconecta com essa inteireza que está aqui no agora, no aqui e agora, né? Então, acho que só isso fez todo. A ligação toda fechou aqui, né, Sandra? Obrigada, Márcio. Suas aulas são São maravilhosas. ótimas. E assim, ó, do grupo de estudos, eu sei que eu coloquei meu WhatsApp, mas uma pessoa colocou, né? Uma fisioterapeuta. Eu não sei se, acho que ela está aqui, acho que não, né? Então, se alguém quiser formar algum grupo, para a gente não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite, fica muito chato. Gente, Mas desculpa a minha ignorância, eu posso botar aqui, porque eu não sei botar lá. tá, eu vou colocar. Vamos colocar 8 horas, 20 horas, que aí tá todo mundo? Aí a gente. Então, hoje eu não vou entrar 20, então deixa eu botar aqui. Tá bom. Eu posso colocar o seu contato lá, Marcela, você autoriza? Autorizo. Eu coloco. Então, eu coloco. E aí, quem quiser, só para a gente trocando, se encontra de vez em quando presencialmente, não é uma obrigação, coloca material ou alguma atividade que esteja fazendo dentro do tema. Eu acho que é legal. Um é psicólogo, outro é fisioterapeuta, né, o outro é professor de yoga, né, outro trabalha na área de saúde. Eu acho que pode né, aprender com o outro. Acho que é bacana, né? Eu acho. Gente, muito obrigado. Até daqui 1 hora. Mônica, obrigado pela presença. Nos vemos semana que vem. Sempre bom estar aqui. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigada.